Oi, gente, tudo bem? Gente, então hoje vamos concluir os nossos exercícios sobre a estrutura das palavras. Para a partir da próxima aula, a gente começar, eu até já mostrei para vocês na outra aula, eu acho, o bilhetinho, para a gente começar com a formação das palavras e os prefixos gregos e latinos, tá? Eu vou indo mais ou menos conforme a demanda. Como eu mesma, em uma oportunidade ao longo dessas 12 ou 13 aulas de estrutura de palavras, volta e meia eu disse formação de palavras, e eu mesma, logicamente, né, me corrigi, me autocorrigi, porque estrutura de palavras é uma coisa, formação de palavras é outra coisa, pelo menos tecnicamente falando, gramaticalmente falando. No final das contas, tanto a estrutura quanto a formação, o nome já está dizendo, né? Formam as palavras, mas existe uma diferença dentro do estudo da gramática. Um capítulo é a estrutura, o outro capítulo é a formação. Então, alguns que convivem comigo pessoalmente pediram assim a explicação, e eu achei por bem e muito didático que o próximo capítulo que a gente estude seja a formação de palavras. Em algumas gramáticas, se vocês forem pesquisar ou se já estudam por gramáticas, vocês vão ver que didaticamente, volta e meia, a gente vê essa sequência, estrutura, que trabalha com morfemas, e depois a formação das palavras, tá? Então, vamos ver hoje os dois últimos exercícios. Como você sabe, eu já coloco aqui corrigidos, né? Para a gente já ir vendo por que é aquela resposta e por que não seria outra, e para facilitar também o estudo, né? Então, vamos ver. Gente, eu coloquei aqui primeiro essa palavra descentralizar, que se vocês forem ver nos comentários do vídeo anterior, um dos inscritos, que agora é difícil dizer os nomes, primeiro porque quando são muitos a gente esquece, não é o caso aqui. Vocês são apenas, eu acho que 14 ou 15, mas é que o YouTube mudou um pouco, sei lá, eu tô achando meio complicado, tem uns números junto às vezes, né? Mas foi no último vídeo, o anterior a esse, alguém me pediu para como é que a gente faria a separação por morfemas da palavra descentralizar. Eu respondi ali por escrito, mas disse que faria uma explicação melhor depois no próximo vídeo, que no caso é esse. Então, descentralizar. A gente tem esse radical aqui, né? O radical. Mas antes disso, nós temos o prefixo, né? Depois, nós temos a vogal temática. E esse B ficou parecendo um I. Temos a consoante de ligação e depois temos o sufixo. Então, bem simplesinho, nós já fizemos isso em exercícios passados, em vídeos anteriores, né? Então, prefixo, radical, vogal temática, consoante de ligação e sufixo, tá? Então, descentralizar, a gente identifica os morfemas desta forma. Depois eu coloquei um outro exercíciozinho aqui. Forme 4 palavras com os seguintes morfemas. Então, coloquei os morfemas aqui soltinhos, tá? Esses morfemas aqui são radicais, esses morfemas aqui são vogais temáticas, esses morfemas aqui são desinências de modo e tempo. Esses morfemas aqui, os dois tiveram que ser iguais por causa das palavras que a gente imaginou. São desinências de número e pessoa. O R é uma desinência de infinitivo.
e o ada é um sufixo. Então, o que tem que fazer aqui? Eu estou saindo um pouco do vídeo, né, para não ficar na frente do quadro. Nós temos que formar 4 palavras. O que a gente vai fazer pela lógica? Se a gente tem que formar as palavras e depois marcar lá na opção que vierem as 4 palavras. Vamos começar com o primeiro radical que aparece aqui. Então, a gente bota o part, é o primeiro radical, e vamos fazendo tentativas, ou já imaginamos logo uma palavra. A gente vai ter que botar uma vogal, né? A gente já, pela nossa experiência linguística, sabe que vai ter uma vogal depois. O parta até poderia ser, ficaria uma palavra, mas aí a gente já queimaria essa vogal por uma outra palavra. Então, a gente pode tentar o i, né? Então, bota essa vogal aqui, essa vogal temática, partida. Aí a gente já vê que é um verbo, né? Então, o que a gente vai ter que colocar depois do verbo? Alguma desinência que indique o modo e o tempo daquele verbo. Então, a gente vai botar este aqui, partirei. Depois, o que a gente tem que botar? Uma desinência que indique o número, ou seja, que pessoa é essa? A pessoa é do singular ou do plural, né? E que pessoa é? Porque tem a primeira, a segunda e a terceira do singular, que é eu, tu, ele, e tem a primeira, segunda e terceira do plural, né? Que é nós, vós, eles. Então, o que a gente vai colocar? Como a desinência de número e pessoa só tem essa mesmo, a gente vai colocar o mos, partiremos. Então, já vamos riscar aqui, ó. Já colocamos essa, já colocamos essa, já colocamos essa e já colocamos essa. Vai facilitando cada vez mais para a gente. Agora, vamos ver com o com. É um radical, vamos colocar aqui. Depois do radical, logicamente, vai ter que ter uma vogal temática. A gente já tem essa experiência na fala, né? Já tem essa experiência linguística, mesmo que a gente nunca tenha estudado gramática. Então, vamos pegar o a, comprar. Aí a gente já vê que é um verbo também, que nem o partiremos, que era o verbo partir, agora é o verbo comprar. Se é um verbo, nós vamos também ter que botar uma desinência de modo, né? Que modo que esse verbo tá? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? E de tempo, que tempo esse verbo tá? Presente, passado ou futuro? Então, vamos ver como só sobrou o vá, porque o ure aqui a gente já usou, vamos colocar esse, né? O vá, já colocamos esses aqui. E agora temos que colocar uma desinência de número pessoa. Só sobrou essa aqui, mos de novo. Então, colocamos aqui. Aí a gente já vai, ó, eliminando. Eliminamos outro radical, eliminamos outra vogal temática, já eliminamos tudo que diz respeito a desinências de modo e tempo e número pessoa. Vamos partir para outra, vamos partir para esse radical noite. Esse radical a gente coloca aqui para formar a palavra e agora ficou muito fácil, fácil demais, porque daí a gente vai ver assim, tá, o que nós temos para colocar, né? O que nós temos para colocar? A gente, com noite, o R não vai dar, então vamos botar um sufixo para ver como é que fica. Aí fica noitada, né? E, por último, e aí eu quero comentar com vocês, nós temos o dividir. Colocamos aqui o radical tá aqui, né? E aqui
exercício eu tirei propositadamente de um livro, porque eu gosto sempre de dizer para vocês as diferenças de abordagem que existem entre os gramáticos, existem entre os críticos literários, entre os médicos, entre os advogados, né? Eu digo com certeza, com convicção, porque também sou advogada, todos os profissionais têm as suas divergências. Até mesmo quando é uma área mais prática, mais técnica, eu me lembrava que a minha avó, eu me lembro até hoje que uma das minhas avós era costureira e ela sempre dizia toda roupa bem cortada para que assente, como diziam antes, muito bem no corpo de uma pessoa, ela vai ser diferente milimetricamente um lado do outro. Porque as pessoas, a minha avó com a experiência de ter sido costureira desde os 13 anos e faleceu com 84, ela dizia toda pessoa, nem que seja milimetricamente, ela tem um lado diferente do outro. Seja na postura, seja na grossura do braço, da perna e tal. Então, a boa costureira com o tempo, porque naquele tempo as costureiras costuravam uma vida, né? Para uma pessoa, tem que saber fazer essa diferença e cortar um lado diferente do outro, cortar e costurar. Muitos outros costureiros achariam isso um absurdo. Como assim uma boa costureira corta um lado diferente do outro? E assim acontece também na gramática. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tirei esse exercício de um livro. Aí não vou citar o nome do autor agora para não entrar em polêmica e não confundir a cabeça de vocês, porque isso é aula para Enem, vestibular e concurso, né? Não é necessariamente para um curso de letras que tem que entrar nesses debates. Então, assim, ó, a gente viu que o que sobrou agora? Sobrou, esse aqui já foi, sobrou isso aqui, que é o radical, e sobrou o R, esse ADA já foi, só sobrou o R. Nenhum desses a gente repetiu. E I, como vogal temática, só veio uma, que a gente já usou no partiremos. Agora, no dividir, onde é que está a questão? No dividir, tomara que não termine aí o vídeo. No dividir está assim, que isso aqui seria um radical, e isso aqui seria desinência, seria desinência de infinitivo. E não somente o R, seria o I e o R para várias gramáticas. Só que aqui só veio o R, não veio junto com o I. Era